Fala galerinha, cansou de ficar liso, tudo bem com vocês? Aqui é o Will do Vida de Investidor Esportivo, trazendo aqui mais um vídeo de corridas comentadas e análise, né? Para vocês verem na prática aí como eu faço minhas análises. Estou fazendo análises de corridas do Reino Unido e Irlanda, né? Mas ainda vou pegar o ritmo aí para continuar postando vídeos de outros países também. Mas vamos direto aqui ao assunto, que a corrida vai começar já já. A gente tem essa corrida aqui de Exeter. Eu não sei porque aqui tá 11:10 agora que eu percebi, né? Não sei se, enfim, né? Mas a corrida ainda vai começar, tá? É uma corrida novice handicap chase, certo? 2.003 furlongs. De cara quero dizer que eu gosto de evitar corridas chases porque tem um fator a mais que é o cavalo cair, né? Então para back se torna um pouquinho mais arriscado porque tem uma certa é, uma certa variável que não tem como a gente prever. Por exemplo, esse cavalo aqui ele está como favorito, ele não terminou a prova, né? Não necessariamente ele caiu, ele pode não ter terminado a corrida, né? Mas aí o mercado não está colocando ele como zebra, né? Tô botando ele aqui como favorito, né? Que inclusive é o cavalo que eu escolheria para back aqui, né? Porque é o único que ele tem experiência aqui em Exeter, né? Outro cavalo aqui que eu achei interessante também foi esse cavalo aqui, o cavalo 8, né? Mas, ó, esse cavalo aqui, ele tem experiência Exeter, um chegou em segundo, inclusive. Aí não terminou essa aqui com o Harry Cobden, né? Essa aqui eu tenho um jockey bom, que é o Simboy, né? Mas não me agradou aqui os últimos resultados dele, né? O 2 ele tá legal também, o 8 ele tá legal, mas aqui para back seria o cavalo 1. Então para posição aqui, ó, se fosse 4 posições, tem uma odd até um pouquinho alta e perigosa para 4 posições aqui. 1,48, né? A gente teria aqui 2,34 para duas e 3 posições 1,78. Né? Acredito que a 3 posições ele possa vir a chegar, né? Para garantir seria 1,48. Aqui para o lei, eu acredito que esse cavalo do Semboy ele não vai sair bem, tá? Ele não vai sair bem. Olhando aqui a parte do Panthers, a gente tem que o favorito ele subiu a odd, o gráfico subiu a odd aqui, mas ele continua como favorito. E eu acho interessante também nessa corrida no vice handicap, o cavalo 8 aqui ele está 0%, isso é interessantíssimo. O 1 e o 8 é bastante interessante para vencer a corrida. Se fosse para ir seco, num back a vencedor, o Dutch nos dois aqui, no cavalo 1 e o 8. Daria uma odd de 2,36. Né? Para posição, eu provavelmente iria só no 1. Né? Para lei, seria o cavalo 3, ou seja, para ele não ganhar a corrida. Né? Então a gente vai observar aqui a corrida, ela já vai dar início. Né? E vamos ver aqui como é que está pagando o cavalo 8 em posições também. Está pagando 1,65 para 4 posições. Né? Essas odds tá bastante alto para esse cavalo chegar em 4 posições. Está bem estranho. Mas, cara, é o único cavalo que tem experiência aqui nesse hipódromo. Né? Pelo que eu estava olhando. Tem uma forma também. Ó, tem esse outro cavalo aqui que caiu. Tem uma forma melhor de você ver se o cavalo já correu nesse hipódromo, né? Aqui no Panthers você vem aqui, por exemplo, nesse cavalo, eu vou botar aqui em vez de track alvo, eu vou botar só Exeter, ele já correu 2 vezes, né? E com essa opção selecionada, eu posso vir aqui e ver nos outros cavalos se ele já correu também, ó. Já correu lá em 2025 esse cavalo, o cavalo 2 correu uma vez, chegou em terceiro. Isso aqui, ó. Então, a gente tem que esses cavalos aqui em algum momento já correram nesse pódromo. Tá? Então, é uma corrida um pouquinho difícil, até porque quando o favorito ele está pagando uma odd acima de 3, ele não é exatamente um favorito, né? Aqui no Timeform ele não está nem listado, mas por ser uma novice handicap, tem a influência da questão do equilíbrio pelo peso, né? Então, temos aqui o cavalo 1 como favorito e o mais pesado, né? Temos aqui no 12-0 o peso dele, né? E o cavalo 2 que seria o segundo mais pesado, né? Pra gente ver se esse cavalo 1 é o cavalo mais pesado isolado, só olhar o cavalo 2.
E ele é o ó, tá 11-13 com 3 quilos de 3 unidades de redução, não é quilos, é 3 unidades de redução. Então ele é 11-0. Então o cavalo 3 aqui, na verdade, ele tá como o segundo mais pesado, porque esse aqui teve redução de peso, teve reivindicação de peso. Então vamos observar aqui a corrida, né? Vamos ver o que acontece. Temos na frente aqui o cavalo 8, já o cavalo 1. Deixa eu ver se é aquele que o jockey já estava incentivando. Não é. O cavalo 1 é esse aqui. Não, esse aqui. Não, esse é o 8. Um deve ser esse cara aqui. Não, esse aqui é o 4. Deixa a gente ter uma visão melhor aqui. A gente vai observando. É, não estou identificando esse cavalo. Ele caiu não, né? Caiu não. O cavalo 1 só se mudou a cor do... É esse daqui. Provavelmente esse cara aqui, ó. Tá lá atrás. Tá? Vamos ver. Aquela odd para 4 posições no 1 estava bastante alta, né? Mas nosso Dutch, se fosse para vencedor, seria o 1 e o 8, que está como front runner aqui. Vamos ver. O 1 agora ele está jogando ali pro lado, querendo passagem, né? Tá com ritmo. Agora deu uma desacelerada um pouquinho, mas o 8 ali, como front runner, tá bem. Só que corrida longa é aquele negócio, né? Cavalo que corre na frente não necessariamente ele ganha a corrida, porque é uma corrida de resistência, não é uma corrida de velocidade, né? O jockey já começou a incentivar um pouquinho ali o do cavalo 1 que está atrás, né? O cavalo 3 morreu, está quase morrendo ali, né? O jockey começou a incentivar ali. Na verdade tá com um ritmo bom ali o 3, hein? Vamos ver se ele vai ganhar, conseguir velocidade ali. O 3 seria a nossa opção do lay, né? Como eu tinha falado no início da explicação do vídeo. E aparentemente o 3 está até melhor do que o 1 aqui, tá? Mas vamos lá. O 8 tá muito firme, muito bem. O 4, se eu não me... Ah, não era o 4 não que já tinha corrido nesse pódromo recentemente. Vamos lá. Eu acho que vai dar o 8 mesmo, hein? Ninguém vai chegar a ultrapassar ele aí. Olha o 1 ali. O 1 tá vindo. Vamos ver se a gente acerta aí. Aparentemente, posição. Se ele não cair, bateu. Vamos ver se a gente acerta o vencedor. Vamos lá. E deu 4. Venceu 4. O 1 chegou em segundo e o 8 em terceiro, né? Nossas duas opções ali para vencer a corrida. Um chegou em segundo e o terceiro em posição bateria tranquilo aqui, tá? Então essa aqui foi a primeira corrida, vamos buscar outra aqui. A gente volta. Temos aqui uma corrida um pouquinho difícil de se analisar. Primeiro, são muitos cavalos correndo. Segundo, você vê que é uma corrida que é bem distribuída, é bem disputada, porque não temos aqui um favorito, né? Temos aqui o cavalo de menor odd, tem odd 5, né? Que é do Indra Mullen, né? Eu separei já alguns cavalos aqui, eu vou falar o que é que me chama a atenção numa corrida assim, né? Primeiramente, esses três cavalos e essa zebra aqui, eles têm algo de individual que os outros, que todos esses aqui estão tendo em comum, né? Todos esses cavalos aqui eles estão descendo de OR. Vocês observarem aqui, ó, 69 para 65, 70 para 67, 69 para 68,
66 para 65, 68 para 67, né? Tá tudo descendo de OR aqui. Esses cavalos que quando tem uma situação difícil assim de analisar, a primeira coisa que eu vejo são os casos individuais em relação ao OR numa corrida handicap, tá? Então, esse cavalo aqui ele vai correr sua primeira handicap, né? É uma situação da mesma forma como esse aqui vai correr sua primeira handicap também, tá? Então, cavalos novinhos aqui, 4 anos de idade. Esse aqui 4 anos de idade, dois Gelding, que são dois cavalos castrados. Outro Gelding aqui, esse aqui está vindo de corrida. Ah, desculpa, ele está vindo de uma corrida de salto, mas ele está descendo de OR. Pegando aqui a corrida flat, a última corrida flat dele, ele está descendo de OR. Eu acho que eu vou tirar o Billy daqui, Billy Garrett, tá? E aqui nós temos esse aqui que está mantendo a OR, e que é uma situação que eu gosto bastante, tá? Bastante mesmo. O Fleur de Mer. Então, assim, para posição, o que me daria mais confiança, obviamente, esse cara aqui eu vou tirar, né? Existem duas coisas aqui que me chamam a atenção para back nesses dois cavalos. Primeiro, qual é a vantagem do 1? Ele é o cavalo 1, ou seja, mais pesado. Vamos ver se é o mais pesado mesmo. Ele está carregando. É, ele está carregando 9-9 sem peso retirado. Já o 2 ele carrega 9-8. Então ele é o mais pesado individual. Só que nesse caso aqui, é a primeira corrida do cara, né? Da handicap ali. Então, talvez não seja tão interessante pegar ele. Só que o David Allen, olhando aqui, já outra variável, é o melhor jockey desse hipódromo. Pelo menos no anual, né? Ele tá aqui em quarto esse ano, né? Ele tá em quarto aqui, né? Então, eu não sei, mas eu gosto de pegar cavalos, jockeys que cavalos que tem jockeys bons do hipódromo, né? Eu acredito que para posição os dois são bons aqui, mas eu acho que eu ficaria com o cavalo 11 que está mantendo a OR, porque aqui é uma caixinha de surpresa. Esse cavalo pode até vencer a corrida, pode até vencer a corrida, mas por ser a primeira handicap dele, tá testando o peso, né? Isso aqui ele é meio complicado, tá? Eu ficaria com o Fleur de Mer para posição, 4 posições, né? É uma odd 2.8, né? Odd alta aí, né? Para 4 posições. Então é uma oportunidade boa, né? Que seria aí nessa daqui. Para lei, como todos os cavalos eles estão descendo de OR, né? Eu preferia pegar um cavalo para lei que estivesse descendo um ponto de OR só, né? Por exemplo, esse Cornel Beasley, do Cornel Beasley aqui, o cavalo 3. O Ross Ryan eu não gosto muito de pegar, porque eu gosto do Ross Ryan, né? Então, deixa eu ver. So the ability is there, but the record in turf is 0 from 14. He has run well in defeat on the Nenhum dos grass. dois assim So estão now, fourth dentro of six at dos some lifetime. melhores jockeys do hipódromo aqui. Eu acredito que eu ficaria. Vamos ver se a gente consegue ver alguma variável aqui melhor para um lei aqui, ó. Nós temos, vamos ver as idades aqui. Esse cavalo ele tem 6 anos de idade, esse tem 5. Olha só que interessante. Esse cara aqui tá 580 dias sem correr, praticamente 2 anos. Para mim, isso aqui de cara já seria a opção para lei, tá? Ele pode até ser um cavalo muito bom, mas que o cara tá quase parado ali 2 anos, né? A última corrida dele foi 2024. Então, lei no cavalo 7, de cara eu não preciso nem olhar mais aqui, né? Absurdamente parado o cavalo tá. Então, nós temos. Ah, mas ele não está com odd de favorito? Não, isso aqui não tem nenhum favorito, nem esse cara aqui é favorito. O mercado agora ele está descendo a odd desse cavalo 5 aqui, que é um cavalo que ele. Você vê que ele chegou mal nas últimas corridas, mas é aquele negócio. Observa o PIB. O que é o PIB? O PIB é a odd que o cavalo teve na corrida. Então, na última corrida, nessa corrida que ele teve aqui. Então, ele correu e chegou em décimo, mas estava com odd de 140. Então, ele não era nem um cavalo era só para preencher a tabela, tava na corrida, né? E olha que tava com o jockey bom, que era o Paul Burda, né? Aqui 116,
ele chegou em décimo, né? Aqui com a odd 72 chegou em segundo, né? Agora ele vai correr com a odd bem mais baixa, né? Não quer dizer que a odd abrir 4.4. Ele pode abrir aqui o gráfico, se você não quiser olhar pelo Panthers, olha aqui o gráfico, é um cavalo que abriu aqui em torno de 10, né? E teve uma queda absurda aqui de odd, ó, nossa senhora. E olha a entrada de dinheiro que teve aqui nesse cavalo aqui, né? Então esse cavalo aqui, tem alguém confiando muito nesse cavalo, né? Tem alguém confiando muito nesse cavalo, né? Então talvez fosse para um Dutch, ó, vamos lá, para um Dutch em vencedor, esses dois, né? Levando em consideração aquela entrada de dinheiro ali. Então aqui a gente teria uma odd 3,30, né? Se fosse para lei, o lei no cavalo do Jason Hart aqui, o Starshine Legend, né? Para posição, 4 posições, nós teríamos o cavalo. Poderíamos pegar o do cavalo do Andrew Mullen para 4 posições e o Fleur de Mer na 2,64. Beleza? Vamos ver aqui a corrida. Vamos começar, vai iniciar. Cavalo 5 que sai da 4, 11 que sai da 8. 1 milha e 4 furlongs. Vamos ver. Deixa eu tentar identificar aqui os cavalos. Cavalos 5 e 11. Né? Cavalo bem leve aqui. Tomando a cervejinha aqui, né? Já é terçou. Identifiquei o nosso cavalo 11. Ele está aqui. E o nosso cavalo 5 ele está aqui. Beleza? Aqui ele dá a entrada bem alta do dinheiro. Então, assim, observem também essa questão do financeiro, da movimentação financeira, que é bastante importante e pode indicar boas oportunidades de dinheiro, até porque ninguém bota dinheiro para perder, né? Então, aquela entrada de dinheiro ali em back no Lightning Company, né, pode indicar alguma informação que a gente não tem aqui, né, para uma queda tão brusca que ele teve. Levando em consideração que um cavalo que abriu a 10. Né? Eu não iria. Para vencedor, eu faria aquele Dutch, né? Entre ele e o 11. Mas eu acho que. Não sei se ele vence assim. Talvez para posição ele possa vir a chegar. Vamos dar uma olhadinha ali. Minha confiança maior era no 11 ali, né? Vamos observar também o cavalo 1, que é o do David Allen, né? Aquele cavalo que eu disse que era a primeira corrida dele, né? Olha como ele tá lá atrás, né? Mas uma milha 4 furlongs ainda pode dar uma recuperada. Só que esse cavalo não está dentro das nossas escolhas aqui da nossa análise. Vamos aguardando ali. O cavalo 5 ele tá correndo, o Edromole está posicionando bem o cavalo 5 atrás de outro cavalo, assim como deve ser numa corrida de média para longa, para que o cavalo não canse pela ação do vento, né? Então ele está ali, ó. Vamos ver ali. O 5, o 11. Não sei se esse 11 vai dar bom, hein? Mas, opa, ó, o 11 aqui, pegando aqui. Vamos lá, ó, o 5. Ó, o 11. Nossa senhora, ele vai vencer. Ele vai vencer? Ai, ai. Vence. Bateu tudo. Bateu tudo. O cavalo 11 chegou em terceiro. Eu achei que era o 11 que tava vencendo. Eu tava olhando pro 11. Quando eu vi, era o 5 que tava lá na coisa e bateu tudo. Cavalo 5 aqui venceu a corrida, né? E o cavalo 11 chegou em terceiro. Ó, terceiro. Bateria também, nossas duas entradas. Hoje tá terçou, hein? Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Bom, vamos lá, galera. Essa corrida achei interessante porque são 3 cavalos só correndo, né? Dependendo da situação, o tipo de corrida também que eu não operaria. Mas aqui eu acho que dá pra gente extrair alguma coisa, tá? A gente tem uma corrida aqui, Handicap Chase, né? 3 milhas, uma corrida longa, mais uma vez uma corrida não apropriada ali para você estar fazendo back, tá?
Mas, observando aqui os 3 cavalos, que não são muitos para a gente analisar, né? Nós temos o cavalo 1 que está vindo de uma vitória, né? Ele está carregando 11-7. Esse aqui, o cavalo 2 ele está carregando 11-6. E aqui 11-2 nesse cavalo aqui. Ele é o cavalo mais pesado isolado, né? Vamos ver se esse cavalo realmente ele é favorito. Ele está vindo uma vitória. Ele está subindo 5 pontos de OR, tá? Só que o cavalo 2 ele também está subindo de OR e vem de uma vitória, né? Então, Will, qual seria melhor? Pegar esse cavalo ou esse cavalo? Primeiro, esse cavalo, qual, é uma das informações que a gente tem que seria melhor realmente pegar o favorito aqui? Já adiantando para vocês, para Beck. Esse cavalo, ele venceu na corrida em Exeter, né? A distância, a mesma distância com o mesmo jockey, né? E ele está subindo 5 pontos de OR, que é mais do que esse cavalo que venceu do cavalo 2 e está subindo só 2 pontos de OR. Ou seja, se você tem 2 cavalos que estão subindo de OR, né? Quem você deve evitar para back é o cavalo que menos subiu de OR. Ou seja, esse cavalo 2 aqui seria a nossa opção para lei. Outra informação é que esse cavalo ele venceu em Rutendon, né? Já desse daqui ele venceu etc. No mesmo hipódromo que ele vai correr, né? Sem falar que a distância também foi uma distância menor, tá bom? Então, em relação ao tempo, tá ok dos dois, né? Temos dois Geldings aqui da mesma idade. E esse cavalo que é interessante também, esse aqui já tá descendo de OR. Seria o nosso caso isolado. Eu não descarto ele para vencer, né? Talvez se fosse para um back vencedor, seria interessante fazer um Dutch nesses dois, mas aí é onde já fica, né, ruim. Então, aqui poderia ser o Lei, né? E aqui você teria que escolher um desses dois aqui para fazer o back. A gente tem aqui no mercado do, como é que se fala? Do length, né? Então aqui tem o cavalo favorito ele vai vencer com a diferença de 2 corpos de cavalo, né? E o mercado está dizendo que não seguir por isso, tá? Mas em handicap isso seria preocupante, seria um fator para não entrar nesse cavalo. Não temos 2 posições aqui, né? E temos o AVB entre esses 2 cavalos. Então, como o AVB está entre esse cavalo 2 e o cavalo 3, eu acredito que possa vir a vencer realmente o cavalo 1. Então, cavalo 1 para Beck, o 2 para Lei, né? Vamos ver aqui. Temos o cavalo 3 em primeiro, né? O cavalo 1 ele está atrás. Mais uma vez, como eu já disse, isso não quer dizer nada. Corrida longa, 3 milhas, né? Outro fator, talvez o interessante não era nem tão arriscado fazer não era nem o ideal fazer um Dutch nesses dois aqui, porque esse cavalo aqui ele não correu essa distância de 3 milhas, então talvez ele fosse até uma melhor opção para um lay do que o 2 aqui, tá? Porque o máximo que ele correu aqui foi 2.004 furlongs e temos uma corrida de 3 milhas agora, né? Então, de qualquer forma, o cavalo 2 aqui foi a nossa opção do lei, né? Vamos observar aqui para ele não mudar durante a corrida, mas até olhando aqui a corrida, o cavalo está na frente, eu não hesitaria em fazer um lay aqui no ao vivo nele, para ele aqui, para esse cavalo aqui, certo? Então eu acredito que o cavalo 1 vai vencer mesmo e provavelmente vai vencer com uma diferença considerável. Ou seja, naquele mercado lá do Length, a odd menor é o que iria perder, né? Que ele que se ele tava 1,50 para ele não vencer com 2 corpos de diferença. Eu acho que ele vai conseguir vencer com essa diferença aí entre o segundo colocado. Vamos observando. Deixa eu dar uma bicada aqui na cerveja. Vamos lá.
Então vocês veem que são várias variáveis, mas se vocês já pegaram para ver aquele vídeo da Masterclass, mesmo com conhecimento que não é o total ali da mentoria, eu passo muito mais coisas, né? Você vai conseguir fazer essa leitura das informações de pré-live e fazer as suas análises, né? Existe sempre algumas variáveis que têm mais peso na análise, né? Por exemplo, no handicap, o que a gente vai levar em consideração? O peso, né? Se é corrida de salto, levar em consideração a distância a gente leva em consideração em tudo, né? Mas vai levar em consideração a distância, se ele é um cavalo que não correu ainda uma distância grande, como 3 milhas, correu no máximo 2 milhas e 4 furlongs, né? Tem muitas chances desse cavalo cansar, principalmente, que é o caso do 3 aqui, principalmente por ele estar correndo aqui na frente. Quando chegar mais perto aí do final da corrida, provavelmente ele venha cansar, né? Então provavelmente aqui daria 1 e o 2 na vitória, né? Por isso mesmo que também ele tá caindo de OR, né? Que isso implica também em estar carregando um peso menor que na última corrida que ele fez, porque justamente ele não venceu a última corrida e ele tá correndo com 2 cavalos que venceram aí. Vamos lá. Então é toda uma leiturazinha. Quando você vai pegando as peças, vai encaixando, fica uma coisa maravilhosa. Melhor do que ficar assistindo Big Brother. E olha que eu assisto também. Bora, cavalo, bota pra correr esse negócio aí. Oxi, caiu. Pronto. Olha aí. O cavalo 1 caiu e é por isso que é complicado você confiar em corridas de salto, né? Para back, né? Então foi até bom estar gravando aí para estar mostrando a vocês que não é uma coisa rara de acontecer. O cavalo bom, ele estava pegando o ritmo já para ultrapassar ali, né? Mas vamos ver aqui o finalzinho. Se o cavalo 2, que era o Lei, né? Iria bater. E provavelmente o 3 vai ganhar tranquilo ali do 2, né? Também com a diferença um pouquinho mais abaixo de peso, né? Então acaba facilitando. Se o cavalo 3 não vier a cair também, né? Vamos ver. Mas o cavalo 1 ele ia passar, ele estava com o ritmo de passar. Tanto que ele estava em terceiro, ultrapassou o cavalo 2, né? E essa corrida eu não vou apagar não, tá? Essa corrida aí ela vai junto com as corridas de hoje, do vídeo de hoje, para justamente vocês terem esse conhecimento que também a vida não é um todinho gelado. É, meu amigo. Rapadura é doce, mas não é mole não. Vamos ver aqui. Ah, quero pelo menos acertar a análise do Lei ali, né? Vamos ver ali se a análise do Lei ia bater. O cavalo deu até o 2 deu até uma recuperada. Até fiquei em dúvida agora se ele chegaria em terceiro, né? Deu uma recuperada boa ali. Mas é isso. Vamos para a próxima aí. Essa aqui, só o nosso Lei bateu, o nosso cavalo não caiu. Cuidado com as corridas de salto, pessoal. Próximo. Fala, galera. Última corridinha de hoje do nosso vídeo. A primeira corrida de Southwell. Temos aqui uma handicap, né? Se não me engano, de fillies, que são éguas mais novas, né? Deixa eu ver se é só filly mesmo. Ah, Will, como é que você sabe que é de filly? Vem aqui, rapaz, ó. Vem aqui, ó, Phillies Handicap. A Pentrices. Vamos lá, galera, vamos lá. A gente tem aqui cavalo 4, ele tá vindo uma vitória, mas aqui temos um problema, né? Foi a primeira handicap, tá sendo a segunda handicap dele. É garantia nenhuma que esse cara aqui vai vencer de novo, né? Mas é um ponto aqui para se destacar como entre as opções de back. Eu gostei desse cavalo 2. Esse cavalo 2, até porque também, outro detalhe, ele correu em Overhampton, que é um hipódromo mais vagabundo, né? Soltou já é melhorzinho. Temos outro cara aqui que também correu vindo de Overhampton, tá subindo um ponto de OR, chegou em segundo. Eu gosto desses tipos de cavalo. Eu gosto desses tipos de cavalo.
Esse aqui é a primeira handicap dele. Esse aqui tá, o resto tá descendo de OR e esse aqui tá mantendo a OR para adiantar, né? Ele tá mantendo a OR aqui e interessante também. Eu ficaria entre esses três aqui para back a corrida começou, né? É, um Dutch seria nesses três. O Lei eu preferia pegar no 9, porque é a primeira corrida handicap, bem rapidinho aqui, né? E para ficar em posição seria o 2, tá? Porque é aquele cavalo que ele chegou em segundo e está subindo um ponto de OR. Aí geralmente você sobe um ponto de OR quando o cavalo vence, né? Mas o cara, eles subiram a OR dele, ele sem vencer. Então o cavalo 2 aqui, para mim, é o mais interessante em evidência. O 4 não é tão interessante porque ele venceu a primeira, mas era a primeira handicap dele, não, isso não dá garantia dele vir bem de novo. E o 3, por mais que esteja mantendo a OR, ele chegou em décimo segundo, né? Então o 2 aqui seria a minha opção principal para back e para back posição. Só que para fazer um Dutch garantido ali, pagando a odd 1,73, seria... E aí não vai ver nem a corrida, né? Pelo jeito aqui, ó, já foi para 100 ali a odd do 9. Nossa senhora. Bora, filho. Vamos ver quem vai vencer. Olha quem venceu. Cavalo 2. Não deu tempo nem de abrir aqui a... Vamos ver se a gente pega pelo menos o replay aqui da corrida. Acabou de vencer aqui. Bateu, bate, bateu tudo, né? Porque se ele venceu também chegaria em posição. O Dutch bateria, o Lei também, né? A transmissão aqui de solto tá complicado. Só pra gente garantir aqui ficar certinho, né? Não deu pra... Deu tempo aí de reproduzir a corrida. Né? Até porque como é Betfair estrangeira também tem essa questão, por mais que você esteja usando VPN, ela tem um pouquinho mais de atraso do que como era aqui no Brasil. Mas eu acho que para não ficar nessa explicação, vou abrir aqui, eu acho que a gente vai conseguir ver. Já finalizaram aqui. Mas aí vocês viram aqui, né, obviamente, eu não tinha começado aí, vamos ver aqui. Ou um aqui, ó. Olha como o cavalo 1 ele é forte em handicap, tá vendo? O cavalo 1 é muito forte em handicap, chegou em 3 posições. Também ó, veja como o 4 que tinha vencido, ele não chegou nem em posição, né? Eu botei ali como opção, mas já meio que assim. Vamos ver se o 3 chegou em quarto. Não, foi o 4 que chegou ali em quarto colocado. O 3 não chegou. Mas aí o nosso 2, que era a nossa opção, nossa melhor opção, acabou vencendo a corrida. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Aproveite aí. Se quiser informações sobre mentoria e meu serviço, só entrar em contato com o número que está aqui embaixo. A gente se vê na próxima e fique com Deus.